Hoje vamos fazer, então, a nossa acho que a terceira mesa redonda e estamos com novos convidados. Vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de levantamento de processos e automação dentro da empresa. Me apresentando, então, eu sou o Christian, diretor de tecnologia e inovação aqui dentro da Automate Brasil. E a Automate Brasil foi a primeira empresa de automação RPA exclusivamente dedicada a esse setor dentro do território nacional. A Automate Brasil, então, foi criada com a ideia realmente de atender todos os clientes no ramo de automação de processos. E por isso a gente criou os nossos próprios serviços, a gente inovou e ainda hoje traz grandes inovações, grandes soluções para tanto de tecnologia quanto de serviços para os nossos clientes. E vamos falar um pouquinho também do formato da mesa redonda. Aqui nós vamos fazer um bate-papo, os convidados vão ter um tempo de falar sobre cada um dos temas. Os temas, então, vão sendo, assim que eles se apresentarem, a gente vai começar a apresentar o tema, cada um vai discorrer um pouquinho sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa a acrescentar, vocês quiserem participar aí com case de vocês, ou então com dúvidas que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade pelo chat. Vocês vão poder enviar as dúvidas de vocês, ou os comentários, e a gente vai complementando, vai falando deles, no final de cada uma das apresentações, ou então no final mesmo a gente comenta todas. Você pode direcionar ela para uma das pessoas, ou então lançar ela em aberto, para que qualquer um dos convidados possam discorrer sobre a sua questão. Ok? No final a gente vai fazer uns agradecimentos. Eu espero estar encerrando por volta das 4h10 no máximo. A gente vai começar as conclusões para terminar ainda dentro do horário aí para vocês. Ok? Então, iniciando agora, vou apresentar o nosso primeiro convidado, Marcos Martins, da Confirp. Marcos, por favor, fique à vontade para tomar a palavra. Boa tarde a todos aí, prazer aí estar junto com o Christian aí nesse evento que nós estamos fazendo aqui, tirando de mim dúvidas aí do pessoal, para conversar aí sobre o sistema, sobre a página da Automate Brasil. É interessante, a gente representa aqui a Confirp, nós estamos aqui na Confirp há 27 anos, eu sou um dos diretores da parte de tecnologia aqui da Confirp, responsável pela parte de engenharia e automação dentro aqui da Confirp. A Confirp é uma empresa de contabilidade, nós estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, nós temos mais de 30 anos no mercado e temos em torno de 2.500, 2.600 clientes e em colaboradores, 350 colaboradores diretos e indiretos aqui que ajudam nós, né? E a parte da automação que nós temos aqui na Confirp, nós temos mais de 115 processos automatizados pelos robôs, né? Então, nós temos muitos processinhos aí que nos ajudam aí na volumetria, nos processos que a gente tem aqui dentro da Confirp. A Confirp, por sua vez, a gente é uma empresa de contabilidade, então nós atuamos tanto na parte de tantas pequenas empresas de grande porte, então nós temos um segmento específico, nós mexemos com todos os segmentos aqui do mercado, varejo, indústria, farmacêuticas, então é bem variado, por isso nosso desafio aí junto com a Automate aí para conseguir fazer várias automações de processos funcionarem muito grande conosco. Queria agradecer a presença mais uma vez aí, dou a palavra aqui ao Márcio aqui agora. Opa, boa tarde a todos.
Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os convidados. Caí agora de paraquedas aí a parte de automação. Entrei aqui dentro da Confirp em 2019 e junto com a Confirp veio esse projeto aí de robotização. A gente já vem elaborando aí vários projetos aqui dentro desse período. É uma coisa muito interessante, inovadora ainda no mercado brasileiro. Não são muitas empresas ainda que têm esse conhecimento de automação. Então, a gente aí sempre está dentro desse network para conseguir ingressar novas soluções, inovações. E a Confirp, realmente, como o Marcos comentou, é um segmento que tem muitas variações, muitas variáveis aqui para poder aplicar essa parte de automação. E a gente tem vários desafios aqui dentro, mas é algo muito gostoso que a gente consegue elaborar. Bacana. Falando um pouquinho sobre a arquitetura da Confirp, então a plataforma que eles utilizam é Automate Enterprise e existem algumas automações também em Python. Dentro do Automate Enterprise, eles têm 5 licenças de bots em produção, mais o ambiente de homologação. E, como o próprio Marcos falou, são 112 automações atualmente, e são 5 colaboradores internos que trabalham com a parte de automação dos processos da empresa. E agora eu quero passar a palavra para Heloísa, da Votorantim Cimentos. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, aí o Christian, o Marcelo. Acho que o meu contexto é um pouquinho diferente do Marcos e do Márcio, que comentaram um pouquinho. Então, eu estou aqui falando em nome da Votorantim Cimentos. Eu atuo na área de excelência operacional dentro da diretoria de marketing e vendas. O nosso objetivo é trazer um pouco mais automação para perto da área de negócio. Então, eu entendo que nós estamos ainda muito mais embrionários no processo de automação. Acredito que a gente tem muito mais a ganhar em termos de otimização de processos e de resultados, e gestão de resultados, mas toda a experiência que a gente tem até o momento vem sendo extremamente rica e trazendo resultados não só em termos de melhorias no dia a dia das equipes, mas também resultados financeiros bastante interessantes de serem avaliados. E acho que é isso. Somos uma empresa, falando de Votorantim Cimentos, uma empresa multinacional, já temos aí 100 anos de história, falando de Votorantim, mas uma empresa, apesar de industrial, em constante evolução e crescimento aí, tentando nos modernizar e sair só do pensamento, da mentalidade de que hoje não basta ser uma boa indústria, né? A gente tem que ser uma empresa de tecnologia também. Então, nos aproximando aí um pouco mais. Sou uma profissional de negócio, da área de negócio, entendo de marketing, entendo de vendas, e venho mergulhando aí desde o início do ano de cabeça no mundo da tecnologia, que é um mundo mais recente para mim um pouco. Mas é isso. Espero poder contribuir aí com a discussão. Bacana. Falando um pouquinho da arquitetura da Votorantim Cimentos, eles também utilizam o Automate Enterprise. Atualmente possuem 11 licenças em produção. São 18 automações e são 4 colaboradores internos que trabalham com RPA. Exato. E agora eu vou passar a palavra para o Rafael, da DASA. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Christian. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou principalmente um dev aqui na DASA, né? Estou sempre desenvolvendo aí os recursos. Desde que a DASA comprou a GSC, o Grupo Santa Celina, né? Que foi onde eu entrei originalmente. A DASA é a maior rede de saúde integrada do Brasil. A gente tem hospitais, entre eles o 9 de Julho, o Santa Paula, o Grupo Lefort, e também vários laboratórios, né? O Delboni, o Lavoisier e o Salomon Zopp, entre outros. Então, nossa parte aqui como tipo de RPA é tentar integrar todas essas verticais, né? Não só nas bases de dados, como em alguns processos, e a gente tem conseguido ter muito sucesso em facilitar
e agilizar os processos aqui para o pessoal. Bacana, Rafael. E sobre a arquitetura da DASA, hoje eles utilizam o Automate Enterprise e utilizam o Microsoft Flow para fazer as integrações junto com o Automate. Em produção são 5 licenças de robôs, mais o SRS e ambiente de homologação. Atualmente estão com 115 automações. E ontem estávamos com 45 mil horas economizadas do resultado desses robôs. E a equipe atual tem 2 colaboradores internos. Né? É isso aí. A gente Muito bem. está acumulando essas horas aí desde 2021 já, né? Que foi quando final de 2020, quando a gente começou a usar o Automate. E atualmente a gente acumula coisa de 3 mil horas por mês já, né? Todo mês a gente está conseguindo economizar por baixo aí umas 3 mil horas. Já foi mais, já chegou a quase 6 mil. Atualmente estamos em mais ou menos 3 mil horas por mês aí a gente está economizando. Bacana. Bom, pessoal, então vamos começar a entrar agora nas nossas questões. A primeira questão que nós vamos conversar é sobre como as áreas de negócio requisitam as automações. Então, o foco dessa conversa de hoje é realmente essa primeira parte, a introdução. Como que ocorre o levantamento, a parte de internalização e início das automações de processo nas empresas. A primeira, então, é como que as áreas de negócio requisitam as automações. E se elas requisitam, né? Se realmente não parte, né? Se parte realmente da área de negócio ou da área de TI, essas requisições, né? De automação. Eu vou passar, então, a palavra para o Marcos. O Marcos está junto com o Márcio na mesma sala, então vocês podem... Isso, a gente vai conversando junto aí. Uhum. Bom, tá ótimo. Aqui no Config, nós temos, importante e interessante, além da área de TI, a gente tem uma área de negócios também aqui na empresa, né? E nós temos, todas as semanas, uma reunião de conselho, né? Onde nós falamos sobre pontos importantes de projetos, desenvolvimentos. E isso que é interessante porque a área de negócio levanta justamente as informações que são necessárias das áreas, e aí nós classificamos essas informações e entram numa analogia para fazer a parte de documentação, verificar se é viável ser feito ou não as automações aqui dentro, né? Tem algumas automações que são mais simples, outras mais complexas, e isso é parte de um processo de análise, né? Então, as áreas nossas, nós temos diversas áreas aqui técnicas, fiscal, contábil, trabalhista, essas áreas negociam com a área de negócio direto, fazem a sua solicitação e isso cai numa fila para a gente analisar. A gente costuma dizer que, às vezes, os nossos projetos aqui de automação vêm das dores dos colaboradores, né? E, normalmente, a capacidade produtiva é o que tem mais lugares aqui dos departamentos de controle, né, da empresa. Então, eles conseguem ter um olhar referente aos dados, do que os colaboradores estão conseguindo trabalhar em cima das informações que têm que ser enviadas de impostos, algumas tratativas de obrigações acessórias. Então, a parte de controle da empresa consegue ter detalhadamente quais são um dos maiores leis que podemos seguir dentro da parte de automação. Então, aí a gente constitui com essas informações dos controllers aqui da empresa, eles mostram essas informações da capacidade produtiva e do que conseguir agregar dentro da automação. Então, a gente consegue enxergar o tempo de custo que conseguiríamos agregar dentro da parte da área técnica, as tratativas do que eles conseguiriam depois da automação, como que seria aquele colaborador depois da automação. Se ele vai conseguir ter ganho na parte de qualidade final, questão de atendimento do cliente.
Então, a gente consegue ter uma visão ao todo realmente quando a gente tem totalmente esses números dos controllers aqui dentro da empresa. Então, toda a bagagem de solicitação deles vem assim em diante, até por essas reuniões semanais que a gente tem aqui dentro da empresa. Bacana. Heloísa, você gostaria também de falar? Claro. Claro, vamos lá. Acho que a nossa realidade é um pouquinho diferente. Hoje, a empresa, a gente tem no Brasil em torno de 5.000 colaboradores, mas olhando especificamente a diretoria de marketing e vendas, a gente está em torno aí de 1.000 pessoas, né? Então, a gente pode sim, a gente aceita demandas via fluxo de workflow, então as pessoas podem trazer as suas demandas e justificarem elas com a expectativa de ganho, isso vai ser avaliado pela nossa área de processos e posteriormente a viabilidade também pela área de RPA. Mas a gente também recebe demandas que vêm direto de áreas de inovação e de projetos. Então, normalmente são demandas um pouco mais complexas, que envolvem processos de precificação, ou então algum outro fluxo do gênero. Podem vir também de empresas parceiras nossas, essas demandas de automatização, para que a gente tenha agilidade e ganho de produtividade. E a gente também tem proativamente dentro da área, como na área a gente tem os programadores, mas a gente também tem uma área de especialistas em processos, a gente faz proativamente uma análise para entender onde que a gente tem oportunidade de ganho com automatização, né, de maneira proativa. Então, todas essas demandas, elas acabam entrando num fluxo de priorização, onde a gente avalia, acho que tem uma pergunta mais para frente que a gente vai entrar um pouquinho em como funciona, mas dessa priorização que sai, a gente começa a entender o que vai ser desenvolvido em seguida. Bacana. Agora eu vou passar a palavra então para o Rafael. Opa. A gente tem um sistema mais ou menos similar, né? Nós temos um formuláriozinho onde o pessoal de negócios, eles fazem o pedido, basicamente, né? Lá eles vão contar para a gente um pouquinho do que é o processo, o que seria esperado ganhar com isso, e um pouco de... lá a gente também colocou algumas métricas, né? De o que esse processo impacta, o que esse processo vai mexer. Qual é o ganho esperado com isso? Um pouquinho só para, primeiro, ter um parâmetro, né, do que o processo faria e como o que ele ganharia entrando com o robô. Vale também, talvez, levantar que muitas vezes o RPA viabiliza processos, né? Tem processo que sem o RPA ele não ia acontecer. A gente tem algumas situações entre, por exemplo, os nossos hospitais e afins que simplesmente o fluxo de dados imediato necessário para a gente poder atender os pacientes e as pessoas que vão passar ali no hospital, por exemplo, se não fosse a existência de possibilitar o do RPA, às vezes não seria possível o produto de negócio acontecer, né? Então aí também tem um avisozinho ali dizendo para a gente, olha, o RPA está possibilitando uma coisa que não ia acontecer se não fosse isso. Bacana. Isso é realmente muito comum de acontecer, que existem coisas que acabam não sendo feitas, né? Ou a gente não consegue criar enquanto não utiliza uma ferramenta realmente para tornar aquilo acessível, né? Bacana. Então, agora vamos para... Heloísa, você gostaria de complementar alguma coisa? Isso, não, só complementando, acho que a fala do Rafael foi bem interessante, né? Foi um ponto que que não tinha sido levantado ainda, mas que o RPA muitas vezes ele viabiliza processos que não seriam possíveis. E não só isso, muitas vezes o RPA ele também é uma alternativa para a gente fazer testes de outros processos que a gente sistemicamente conclui depois, né? Então a gente tem um case muito legal dentro da Votorantim que o RPA nos possibilitou e que hoje já não só se pagou, como gerou aí um resultado financeiro muito bacana. Então, acho que esse ponto que o Rafael trouxe só para reforçar é realmente muito importante. Bacana. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Eu estou olhando aqui o chat e não temos ainda nenhuma pergunta.
Vamos, então... Opa, peraí que alguma coisa aconteceu aqui. Pode fechar aí, que depois você pega de volta. Vai. Então, assim, então, a gente discorreu sobre como que a gente recebe essas informações e agora como que é feita a priorização, né? Às vezes chegam mais automações na nossa área do que a gente consegue fazer imediatamente, né? A gente precisa organizar e, inclusive, também para a gente não fazer qualquer automação, qualquer, né? Não dá para fazer simplesmente sair automatizando qualquer coisa, né? A gente precisa organizar e priorizar o que vai ser automatizado. Então, como que hoje vocês estão fazendo essa parte de priorização aí, classificação dos processos para serem automatizados, né? Rafael, você quer começar dessa vez? Posso começar assim. Aqui na DAS a gente tem uma postura do RPA e a maior parte da TI também. A gente tem mais ou menos uma ideia de que a TI está aqui para servir, né? Então a gente, nas reuniões com a área de negócios é que vai basicamente definir qual é a priorização do RPA, né? A gente vai conversar, vai ver a partir do processo apresentado, eu vou estimar a quantidade de horas que demora para realizar aquele processo, né, para a gente colocar ele online, e discutindo então com o pessoal da área de negócios é que a gente vai priorizar, olha, isso aqui faz mais sentido, isso aqui é rápido de fazer, dá para passar na frente. E aí a área de negócios mesmo é que vai acabar decidindo qual é a prioridade nossa, né? A partir das métricas e dos nossos objetivos da diretoria, né? Bacana. Agora, Heloísa, você gostaria de falar? Vamos lá, claro. Acho que a gente tem uma matriz de priorização. Essa nossa matriz de priorização, ela leva em consideração 4 principais fatores. O primeiro é o esforço, obviamente, o tempo e o esforço que a gente demoraria para implementar cada automatização. O segundo é um ganho de receita incremental potencial. Não necessariamente toda automatização vai nos trazer receita incremental, mas no fim das contas esse é um desejo também. Redução de headcount. Então, como a gente tem uma estrutura, principalmente quando a gente olha a área de call center, enfim, bastante robusta, a gente tem, obviamente, sempre a intenção de ter uma redução de headcount, aí, de HC, e redução de erros também. Então, principalmente erros críticos. Daí a gente leva em consideração a criticidade desses erros que podem estar potencialmente sendo reduzidos. O Rafael comentou ali, né, eles como área de TI sempre tem que delegar para a área de negócio a decisão daquilo que vai ser priorizado. Acho que isso é uma das grandes riquezas e um principal motivo, talvez, um dos principais motivos pelos quais a gente tomou a decisão de trazer a área de RPA, de fato, para dentro da área de negócio, para que a gente tenha agilidade na identificação de potenciais automatizações e na tomada de decisão. Mas é basicamente essa a nossa matriz de decisão. Bacana. Marcos, Márcio? Vamos lá. No nosso caso aqui, a priorização de processo é o que vai mais impactar e ajudar e auxiliar nas áreas técnicas, né? Então, o que eu tenho um processo que é muito similar, repetitivo para a execução de obrigações e tarefas internas aqui dentro, é o que acabam ganhando mais força para serem executados primeiro. Eu tenho qual é o custo-benefício desse projeto e o que vai me trazer de retorno disso. No nosso caso, a gente tem processos que a gente faz conectando o CAC, Receita Federal, para buscar informações, processos que, por uma pessoa executar, demora uma semana e a gente consegue criar uma automação que, em 48 horas, ele consegue me trazer tudo que eu tenho necessário. Então, esses tipos de projetos que são, às vezes,
não pelo tempo que demora para desenvolvimento, mas que vão trazer um custo-benefício mais rápido para nós, é o que acaba tornando eles mais prioritários para nós, né? Então, nós podemos ter vários projetos, eu tenho 3 projetos que demoram de 3 a 6 meses para serem realizados, ou processos que podem ser executados em 15 dias, né? Às vezes, um processo que demora 2, 3 meses acaba ganhando uma prioridade, porque ele vai tirar mão de obra maior das áreas técnicas. Então, é isso que a gente acaba analisando aqui. Não, é isso mesmo. Até é importante também que a gente tem que levar em consideração o Christian, que existem alguns projetos que realmente vai trazer algum retorno acessível mesmo para dentro da população, mas existem alguns projetos que são quase como exemplo de auditorias, né? Aí você não vai tirar ninguém dentro da empresa, jamais isso, mas acho que as auditorias são um pouco mais precisas também nessa parte de automação, que é realmente aquela questão, tipo, aquilo que a área técnica hoje eles fazem, aquilo que a área técnica fez, aquilo que a área técnica se responsabilizou, quem é que está conferindo depois, né? Então, a gente acaba também realizando esse tipo de projetos aqui dentro, né, esse tipo de desenvolvimento, para conferência e análise final mesmo do produto que está chegando para os clientes, né? Então, são desenvolvimentos curtos, mas que a gente consegue, pelo menos, fazer algum tipo de check-in, conferência das informações que estão sendo disponibilizadas para o produto final de um cliente. E uma coisa interessante, só complementando, é que a maioria dos projetos que nós temos aqui dentro da Config, elas são facilitadores para as pessoas, né? Então, ao contrário do que acontece até com a Luísa lá, tipo assim, nós não estamos preocupados de quantas pessoas têm ou de processo. Na verdade, a gente cria processo para auxiliar as áreas, né? Na verdade, a gente tem uma metodologia aqui dentro que é interessante, que a gente procura melhorar o processo do pessoal para que eles consigam se desenvolver e atuar em processos diferentes aqui dentro, né? Então, Tira o processamento e faz o cara ser o analista mesmo, né? É isso que a gente gosta bastante de fazer aqui dentro por conta disso. Bacana. Realmente, a parte de trazer, na verdade, o humano para fazer o trabalho que ele realmente pode fazer, né? Eu acho que é a grande vantagem, o grande diferencial de você automatizar os processos, né? E um ponto que é importante é realmente a escalabilidade do processo, né? Às vezes, não é nem a quantidade de pessoas que saem, mas o quanto aquela mesma equipe que você tem vai conseguir atender se, por exemplo, a equipe, né, se, por exemplo, as demandas dobrarem ou triplicarem, o quanto essa equipe ainda consegue atender um volume diferente sem você ter que sair contratando gente, de repente a demanda diminui, você reduz a equipe e fica esse negócio de entra e sai de pessoas, né? Então, temos uma pergunta também da Mônica Tonini. Então, para os casos em que as demandas são solicitadas pelas outras áreas, com qual maturidade de especificação elas chegam? Como lidar com as que chegam com baixa maturidade? Nós temos um tema a seguir que a gente vai falar sobre isso, a parte de documentação, né? Que é o nosso terceiro tema, que a gente vai antecipando isso, né? A questão, até peço perdão aí, passei a frente todo mundo aí, mas isso de uma área técnica, principalmente para nós, é bastante complexo, né? Então, nós procuramos viabilizar e produzir processos que fiscalizam o que ela está fazendo. Então, nós vamos criar vídeos verificando como está sendo feito o processo, documentação com telas, análise, informações o mais rico possível para a gente conseguir desenvolver um processo. Uma das coisas que nós aplicamos aqui dependendo do grau de necessidade e a dificuldade, um dos nossos analistas vai para a área e simula junto com o pessoal, fazendo o processo manualmente para entender como faria isso no processo de automação. Porque existe uma dificuldade muito grande, né? O pessoal, geralmente da área técnica, assim, no nosso caso, eles precisam da elaboração de algum processo, mas não sabem como
como explicar para que isso aconteça, né? Ou às vezes é uma resistência também. Então, a gente tem os dois pontos. Então, nós temos o gerente que então, isso vai facilitar para a área, mas o analista que está lá, que é o que põe a mão na massa, assim, mas isso vai me atrapalhar e não me ajudar, porque ele pensa que é o seguinte, se eu vou prejudicar ele, que aí eu vou pôr um robô para trabalhar no lugar dele, que é a mentalidade que o pessoal acaba tendo, né? Bacana. Alguém mais gostaria de falar desse? Ou eu posso ter a pergunta também agora do Paulo Brizola. Gostaria de saber de como são realizadas as alterações de manobras de priorização emergenciais dos processos de área, caso surja algum processo emergencial e precise passar na frente de outros processos que já estão com prioridades definidas. Como é feito esse replanejamento em caso de ordenação nesse caso? Rafael, você tem Opa. muito disso? Tem bastante. Às vezes a gente é necessário diferenciar, né, o que a gente julga como emergencial, né? Às vezes uma interrupção de serviço é emergencial, então a gente sempre tem que fazer a manutenção. Isso é uma coisa, por um lado. Por outro, quando aparece uma oportunidade, né, que precisa ser imediatamente, ela precisa ser imediatamente realizada para poder ser devidamente aproveitada, né? A gente tem os CABs, né? A gente tem várias reuniões que acontecem diariamente, e tem as reuniões de priorização que acontecem semanalmente, e a gente tenta facilitar com os grupos, né, em que a gente mantém a comunicação quase que online o tempo todo, né? Então a gente sempre vai levar de volta para os nossos demandantes, né? Olha, apareceu aqui uma oportunidade, a gente está pensando em realizar e a gente vai repriorizando tudo muito negociado, né? Acaba sempre dando certo, todo mundo compreende e a gente consegue fazer acontecer a mágica no final. Bacana. Agora também tem uma do Henrique Carvalho. Boa tarde, gostaria de saber quais são os desafios comuns enfrentados ao implementar a automação de processos. Essa é uma pergunta bem recorrente. Essa é boa. Né? Então, Acho Heloísa, que são vários os desafios, né? A maioria deles acredito eu que acabam sendo comuns. Então, tem ali como o Marcos e o Márcio trouxeram o entendimento do time de automação, de como o processo deveria realmente acontecer, um deles. Também tem a resistência que é gerada, mas eu acho que hoje uma das maiores complexidades que a gente enfrenta é uma mudança de mindset. Não só no sentido de, poxa, vamos colocar um robô para fazer o meu trabalho, não só isso, mas muito no sentido de, será que eu consigo pensar fora da caixa no momento de fazer a minha automação? Será que eu consigo trazer ganhos adicionais? Como que eu analiso e encontro as possibilidades adicionais àquela demanda que eu recebi? Acho que isso é um esforço que a gente tenta fazer sempre, né? Será que em automatizar um processo eu não consigo aproveitar esse fluxo com outras automatizações? Será que eu consigo redesenhar isso melhor? Será que aquilo que a gente faz há 10, 15, 20 anos de uma mesma maneira não tem um jeito diferente de fazer? Então, acho que um dos grandes desafios é, enquanto área de automação, se sentir responsável e ter o senso de dono para, de fato, falar, deixa eu entender a fundo a necessidade do negócio e ver se eu consigo aproveitar isso de alguma outra maneira também. Isso é um desafio que eu tento provocar muito na equipe e que eu sou muito provocada também pelas áreas de negócio para que a gente construa. bacana. Até porque, Heloísa, se a área de RPA não tem esse senso, né, acaba tendo que retrabalhar toda hora o robô, né? Ele não vai atender de forma eficiente a necessidade. Perfeito. Inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso e surgiu mesmo esse assunto, né? O quanto, na verdade, no começo as pessoas têm medo, né? Tem aquela coisa de que, não, mas eu vou colocar um robô aqui, ele vai substituir meu emprego. E depois, conforme elas começam a ver o resultado que tem, o benefício que tem e como está sendo implantado pela empresa. Daí você não dá conta de automatizar na velocidade que o negócio quer, né? Exatamente. Bacana, bacana. Legal. Eu estou vendo a Gabriele Marques fez umas perguntas, mas eu vou passar para o próximo tema para a gente seguir, e aí então a gente coloca também as perguntas
A gente volta para as perguntas. Então, como é feita a documentação dos processos, que a gente já começou a falar disso. Heloísa, você acha que tem mais alguma coisinha para você complementar desse? Como que é feita a documentação? Não, acho que a gente pode seguir. A gente tem documentação padrão que a gente tem de projeto, e nas automações essa documentação tem que ser seguida. Então, a área responsável, junto com a área de automação, a gente faz um desenho específico ali do processo as is e que deveria ser o to be, e a gente constrói em conjunto justamente com essa missão que eu comentei na resposta anterior, né, de como otimizar. Essa documentação ela é guardada, até porque a gente precisa ter, pessoas entram e saem, né, a gente precisa ter a manutenção de objetivos, enfim, e ela é atualizada. Então, é importante fazer isso também, acho que é o que o Rafael trouxe, né? É uma realidade, a gente achar que um processo, um robô nunca vai sofrer melhoria, acho que a gente não está fazendo o nosso trabalho bem feito. A melhoria ela é tão importante quanto a criação do robô. Então, é importante ter sempre a atualização dessa documentação aí. Bacana. Vocês usam também vídeos, que nem a Confirp? Em alguns casos a gente usa vídeo, até porque a gente faz muita automatização de processo de call center, né? Então, principalmente serviços, a gente não quer automatizar processo de venda, mas processo de serviço eu quero. Porque eu quero liberar tempo do meu operador ali para poder fazer a venda. Então, nesses casos é interessante fazer o vídeo até para que a gente possa ter a medição real dos tempos. Quando eu falei ali no começo, por exemplo, de redução de HC, não é necessariamente cortar pessoas, mas é liberar tempo das pessoas, né? Para que elas possam desempenhar outras atividades. Então, para fazer esse mapeamento, o vídeo ele é muito útil. Em alguns casos. Em outros, talvez não. Um processo novo que está nascendo, não faz sentido eu ter vídeo, né? Mas sim, a gente faz utilização de vídeo também. Beleza. Marcos, Márcio, a gente já falou disso, vocês acham que tem alguma coisa para complementar? Não, mas tranquilo. Legal. Rafa? Opa. Eu acho legal dizer que aqui na DAS a gente tem, além do que a gente chama de book de entrega, né? Que é o Aziz e o To Be, com exatamente o que o processo está fazendo, né? A gente também tem mais 2 documentos que a gente disponibiliza, que é o Landscape, né? Esse Landscape que a gente tem é onde a gente vai falando sobre cada ponto de contato, basicamente, que o robô tem com os nossos outros sistemas, até com site externo, com FTP, com o que for, né? Dessa forma, quando a gente tem alguma alteração ocorrendo em alguma tela, né? Um release do sistema vai mudar determinada tela. A gente consegue facilmente identificar que robôs vão ser impactados por aquela tela, né? E facilita bastante para esse mapeamento já prévio para no futuro conseguir agir de forma mais ágil, né? Além disso, a gente tem também um outro que a gente chama, como é que é mesmo? Chama de manual de uso, né? Que é para o pessoal da área de negócios ter identificado certinho o que eles precisam fazer caso dê falha, caso dê algum problema, quem que tem que acionar, quem que vai ter que assumir aquele processo manualmente quando o robô falhar, se alguma coisa acontecer, acontece sempre alguma coisa, né? Sempre é possível. E aí, quando determinado tiver um problema de banco de dados, por exemplo, problema de rede, o robô não conseguiu executar o envio dessas vidas para o determinado sistema. Como que vai resolver? Está lá no manual e aí a gente consegue todo mundo está alinhado e consegue dar sequência. Bacana. Eu vou colocar então agora a pergunta da Gabriele Marques. Como eu posso introduzir a automação em um lugar onde isso não é uma realidade? No cenário de uma empresa grande, em que tudo é feito de forma manual. E ela complementou para a automação de documentação escaneada, né, com OCR, IA, identificação de campos, levando em conta que a empresa não tem automação como uma cultura, como apresentar isso aos superiores, para que isso venha a ser algo palpável. A Heloísa pediu para... Essa eu gostaria de responder para a Gabriele. Acho que a melhor maneira de você comprovar numa empresa grande o ganho de qualquer projeto e automação entre eles é trazendo ganhos esperados.
Então, acho que para isso é legal você fazer uma documentação de projeto, então com benchmarks feitos, trazendo experiência de outras empresas em situações similares, então o que as empresas apresentaram de ganho versus o custo. Faria também benchmark com parceiros, empresas. Acho que é importante você pensar se, em um primeiro momento, você quer que alguma empresa terceira desenvolva para você, você quer uma área de desenvolvimento interno. Então, fazer realmente uma documentação de projeto e trazer ganhos esperados, fazer um business case, de fato, sobre automação. E mostrar que tem dinheiro na mesa. No fim das contas, tem dinheiro na mesa. Sobre os casos específicos que você trouxe, de documentação escaneada, enfim, não é tanto a nossa realidade, não sei se os outros participantes aqui conseguem te ajudar um pouco melhor nesse tempo, mas acho que para... Você comprou? Oi? Não, acho que tem o microfone aberto sem querer. Mas acho que independente de qual seja o processo, a melhor maneira de você conseguir comprovar é o ganho que você vai trazer, né? Mas eu não consigo comprovar talvez um ganho financeiro dentro do que a empresa espera naquele momento, mas às vezes um ganho em processo faz sentido e mostrar que você está trazendo a empresa para o século XXI. A automação hoje ela já é uma realidade, ela não é mais um diferencial. Bacana. Rafael também pediu a palavra. É uma medida bem crua, né? Mas é uma medida muito simples de todo o RPA, é quanto tempo ele economiza, né? É bastante cru, né? Ele não mostra sinergias com outros processos, ele não acaba não mostrando, por exemplo, como a gente estava falando, a viabilização de processos que antes não aconteceriam, mas quando você mostra que uma pessoa demoraria X tempo para realizar esse processo e o robô está realizando, é um ganho direto e uma medida bastante pragmática, né, do quanto o robô está economizando logo de cara. Sim. Marcos, Márcio, Nós queríamos só fazer uma pontuação, agregando o que o Luiz e o Rafa falaram. No nosso caso, quando nós começamos a parte de RPA lá atrás, 2018, 2009, 2019, com a ideia de começar a elaborar alguma coisa, foi bastante complexo, não é simples, não é fácil você falar que você vai começar a automatizar um processo assim da noite para o dia, que você vai ter 200, 400, 1.000 horas economizadas. É bastante complexo. Nós começamos bem pequenininho, pensando em um item só, elaboração, fomos mostrando que isso era possível ser feito. Aí o Christian ajudou bastante no começo também, a gente fez vários simulados, vários testes aí para demonstrar que o que nós tínhamos na cabeça, para que nós pudéssemos levar para a diretoria executiva que funcionava realmente, era complexo, é difícil isso, né? Não se pensem que vocês vão chegar com uma automação do dia para a noite e a sua diretoria executiva vai falar assim, não vamos fazer isso aí, vamos investir X valores para fazer isso. É complexo, é difícil, mas como o Rafael falou, a gente consegue demonstrar isso sim em tempo, a gente consegue demonstrar isso escalonando as informações, que a gente vai ter mais assertividade na elaboração dos processos, que a forma como vai ser realizado vai ser uma forma padrão, ou seja, é bom para a formatização, porque não temos a parte da infra aqui, a normatização de processos. Então, isso para nós é muito bom, porque é o seguinte, evita de um produto final sair distorcido. Então, isso ajuda bastante. Só fazendo só uma pontinha na parte que a Gabi questionou sobre a parte de OCR, na parte de leitura de processos escaneados, nós temos um processo árduo com isso, que é a parte que nós fazemos de serviços tomados, vamos por exemplo assim, onde nós fazemos a parte de análise OCR de todas as prefeituras, uma grande parte de prefeituras aqui no Brasil. Por quê? Nós temos um cliente que presta serviço, toma serviço de vários municípios do Brasil inteiro. Então, nós temos uma pessoa específica só para cuidar disso, na parte de leitura da CR, para fazer a parte de retenções que essas normas precisam. É complexo? Mas no final você vê o ganho que você tem, porque você consegue pegar itens que uma pessoa, às vezes, pode deixar passar. Aquele telefone já desviou a atenção, deixou passar aquela nota, uma retenção pequena de 1.000, 5.000, 10.000 reais, pode estar passando assim fácil. Bom? Legal. Uma coisa que o Rafael falou também, que eu acho que é um ponto importante, assim, existe um número fácil da gente fazer o cálculo, né? Que é, horas homem. Quantas horas homem, o cara ganha tanto, a gente economizou tanto. Esse é um número fácil. Mas quantos dos processos, principalmente assim, quando a gente fala de automação,
a maioria das automações de processos, elas envolvem trabalhos que muitas vezes geram hora extra, geram retrabalho e esse tipo de coisa. Então, fazer o cálculo de quantas vezes esse processo te deu hora extra e essas pessoas tiveram que trabalhar a mais, ou então quanto disso ainda teve por exemplo, de erro, e qual o impacto desse erro? Tem erro que tem impacto financeiro direto de impostos, ou então de valores, né, de multas, e tem coisa que tem impacto de imagem, né, com o cliente, com o fornecedor, de atraso nas entregas, e esse tipo de coisa. Tem empresas que têm isso muito bem calculado, mas algumas, às vezes, a gente tem que ir lá no detalhe, tentar buscar essa informação junto com eles para trazer. Então, uma outra pergunta aqui do Guilherme Santana: quais são os exemplos de casos de sucesso de automação de processos em diferentes setores? Eu acho que esse, para a gente comentar, pode ser alguma coisa bem superficial, mas falando assim, o quão diferentes são alguns dos processos que vocês estão trabalhando, né? De áreas bem diferentes, né? Então, se você quiser já falar, Marcos, que você vai falar. Eu tenho Quem fala primeiro, fala primeiro, pode falar. Não, é que eu tenho um processo bacana que ele é meio diferente, que ele não economiza tanto tempo, por exemplo. Ele, na verdade, é um processo que é um leilão, né? Eu tenho os meus usuários precisavam ficar o tempo inteiro olhando para uma tela para ver quando existia a disponibilização de um ativo em que eles podiam adquirir, basicamente isso, né? E o problema era isso, a pessoa tinha que ficar sentada olhando para aquela tela o tempo inteiro e dando refresh, né? E se ela fosse fazer alguma outra coisa, às vezes a gente perdia o tempo a agilidade de responder aquele processo, né? Com o Automate, eu tenho um robô fazendo isso 8 horas por dia, né? Aliás, 9 horas por dia, todo o horário comercial, ele está o tempo inteiro olhando para aquele site, de olho para ver se aparece alguma coisa nova ali, e ele imediatamente clica no momento em que aparece. Tá? Então, ele não faz isso tão mais rápido do que uma pessoa, no entanto, ele dá essa agilidade do processo. Inclusive, originalmente a gente fazia por e-mail, né? Enviava um e-mail para avisar o grupo, né? Olha, tem aqui disponível. E o tempo de enviar esse e-mail, a gente viu que dava coisa de 1 minuto, né? Entre compilar, mandar para o servidor mandar para a caixa de e-mail, a pessoa recebeu o e-mail, dava uma coisa de 1 minuto, a gente passou a usar o Teams, porque a notificação é mais rápida. Então, o ganho foi aí, nesses pequenos instantes aí, e que a gente conseguiu reverter muito mais sucesso nesses leilões. Bacana. Eu tenho, acho que, 2 exemplos diferentes que seriam interessantes. Não sei se o Marcos e o Márcio quiserem falarem antes, por favor, gente. Por favor. Acho que são 2 exemplos legais. Um processo bastante simples, mas que mudou significativamente a experiência do cliente, falando de experiência do cliente, então, que é o recálculo de previsão de entrega. Hoje a gente trabalha com pedidos dos nossos clientes, né? Tanto o CIF como o FOB, então entregue ou retira. Para pedidos entregues, no momento que o cliente coloca o pedido, a gente dá uma expectativa de data de recebimento. E um dos grandes problemas que a gente tinha é que, normal, um percentual dos nossos pedidos acabam atrasando. E a gente não tinha um recálculo automático da nova previsão de entrega, porque isso depende muito de disponibilidade de motorista, enfim, autônomo, porque a gente não tem transportadora própria, a gente depende de motoristas autônomos parceiros. Então, o que a gente criou? A gente fez um RPA, que ele calcula estatisticamente até D-1, qual que é o prazo médio de atraso daquela expedição em específico, e com base nisso, eu consigo recalcular a minha expectativa de entrega para todos os clientes, e não só ter esse recálculo, mas eu consegui automatizar isso na URA também. Então, a minha URA vocaliza automaticamente se o cliente me liga para quando que o próximo pedido dele, que está atrasado, quando que ele pode esperar receber esse pedido. Então, essa é uma automatização, na verdade, bastante simples, mas que melhora significativamente não só a experiência do cliente. Eu não tenho um vendedor meu de central tendo que responder isso, os meus vendedores externos não estão tendo que ligar na expedição para tentar descobrir.
eu consigo fazer isso de maneira automatizada. Olhando um processo muito mais complexo, é um que a gente tocou, inclusive, Automate nos ajudou daí a desenvolver esse robô pela urgência que a gente tinha e o peso estratégico dele, que foi um projeto que a gente fez, e para testar a viabilidade desse projeto, a gente desenvolveu um RPA, antes de mexer no nosso SAP, e implementar essa melhoria no SAP, que era um projeto de desconto progressivo, basicamente, para os nossos clientes, conforme eles aumentavam ali mix de produtos e volumes. E com isso eu precisava implementar, a partir do momento que eu tinha um simulador, um web, uma carinha, a gente desenvolveu um simulador web, em que o vendedor entrava lá, desenvolvia, simulava o produto, a partir do momento que o cliente dava o aceite, ele mandava isso. O meu RPA, ele fazia o quê? Ele pegava essa simulação, criava uma condição especial no meu SAP e implementava o pedido. Então, o meu RPA fazia esse pedido específico. A gente conseguiu comprovar a viabilidade desse projeto em pouquíssimo tempo, e daí acabamos, hoje a gente tem o RPA como contingencial, né? Mas a gente conseguiu justificar uma melhoria sistêmica bastante grande aí, relevante, mas que trouxe uma rentabilidade incrível para o negócio. Então, muitas vezes o RPA, ele pode ir de uma coisa muito simples, mas ele pode viabilizar um projeto bastante significativo na empresa. E ele pode nascer com data para morrer, não faz mal. Ele gera resultado mesmo assim. Nem todo RPA tem que durar para sempre. É verdade, Luiz. Você citou um ponto importantíssimo. Tem RPA que nasce pronto para morrer, né? Nós temos aqui, o Márcio, que estava elaborando aqui um processo para facilitar e ajudar uma área específica, que é a área contábil nossa, para entregar ECD e ECF, que são os grandes martírios aqui da área contábil. Nós desenvolvemos um RPA aqui, ele está processando, na verdade, ele está olhando uma outra carinha aqui de processando. Nós estamos entregando, em média, um ECF aí que uma pessoa vai fazer, vai demorar uns 10, 15 minutos, a gente também está entregando 3 minutos e meio cada ECF, com uma fila que nós temos aqui de 340 ECF para entregar. Então, são esses tipos de processo, é muito engraçado, só para salientar, é o seguinte, não é nós que falamos, é a área que vem desesperada, eu preciso que você me ajude a fazer isso, porque eu não vou ter tempo para entregar. Então, fica ao contrário, às vezes as áreas têm essa necessidade também, e falam assim, você consegue fazer isso, eu preciso disso para a semana que vem. Aí fica a loucura que o Natal falou, né? Que aí tira o processo das prioridades que a gente tinha, ter parado para desenvolver um negócio só que encaixa em 4, 5 dias, para conseguir tirar a demanda das áreas aí e ajudar. Legal. Bacana, gente. Uma pergunta do Felipe Novaes. Boa tarde, queria saber quanto tempo após a implementação de uma automação é sentido o impacto do ROI? Pode falar, Marcos, que agora... Se quiser, eu posso falar, Cristiano. Na minha visão, tá, que eu tenho hoje com esse tempo de configuração aqui, acho que nunca tem que esperar essa parte de impacto do ROI. A gente avalia aqui, pelo menos dentro da Confirm, é a qualidade do produto final para o cliente. Então, se o cliente sabe que a Confirm tem um serviço de automação, a gente não tem problema com as obrigações que são entregues aqui para o cliente, a gente vai expandir isso para os conhecidos dele, né? Então, o que vai agregar é a entrada de mais clientes para dentro da Confirm, porque ele sabe que vai estar entrando dentro de uma empresa que realmente o que vai estar contabilizando dele está de forma segura. Então, o ROI ele vai com o tempo, né? Por quê? Porque você está trabalhando de uma forma segura com o cliente. Não é a questão do custo quando você for implementado, quanto que você vai conseguir ganhar no final do mês por redução de colaboradores, algo do tipo. Não pense. Eu, na minha maneira, eu vejo que você não pode pensar dessa maneira. Sim. Acho que complementando, ROI depende da nossa expectativa, né? A expectativa de cada negócio. Então, o ROI ele é subjetivo para cada área e para cada negócio. De uma maneira bastante simplista, concordo com o que o Márcio trouxe. E no fim das contas, eu acho que o impacto do ROI, tendo em vista a tua expectativa, você começa a medir a partir do momento da tua implementação. Seja ele positivo ou negativo. Eu posso ter gerado o resultado que eu gostaria ou não ter gerado. Se eu não gerei o resultado de imediato, é algo necessariamente ruim? Não. Acho que a gente gosta de... Tem uma frase que o meu gestor fala muito, que eu acho muito legal. Erra rápido e conserta rápido, né? Então, no fim das contas, é importante medir o ROI, acho que desde o dia da tua implementação. Fechou um dia, faz controle e monitoramento do teu robô.
diariamente, semanalmente, depende da frequência que ele roda, e com base nisso gera um plano de ação. Mas acho que é importante medir desde o início, desde a implementação. Rafa? Eu diria também que depende do processo, né, que você quer automatizar. Tem processo que você, preciso, cada registro que eu for operar aqui, para mim eu trabalho muito com registros, né? Um paciente, um prontuário, um exame, e para cada registro que eu vou operar, vou demorar 15 minutos para o usuário. Beleza, aí eu tenho aqui um processo com 40 mil registros. É imediato mostrar para a diretoria que um robô operando isso é muito mais rápido quando você, ainda mais quando você entra no mérito de retrabalho, de precisão, de análise. Fica muito fácil de mostrar que um robô dá ganho imediato para um processo. Bacana. Eu acredito que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta. Tem uma pergunta do Leonardo Duarte, que ele está falando aqui sobre algumas das coisas que a gente estava falando. Então, usando as perguntas anteriores, falando já de falta de maturidade, além de sentar ao lado da pessoa, mas também melhorar os processos. Exemplo, talvez usar um mapa de contexto para pegar as culturas e também pegar os gaps de transição que impedem a escalabilidade do negócio. E seria o intuito da automação já a melhoria do processo, ou a ideia central seria confiar no existente e criar a automação para trabalhar com foco em processos existentes. Acredito que o Leonardo está falando assim, se a gente pega direto um processo e do jeito que ele está, e a gente só automatiza, né? Mas acredito que a gente já comentou sobre isso, né? Que a gente faz realmente um as is do que está, um to be. Então, nessa já tem uma melhoria do processo, né? E então, em cima dessa melhoria que a gente aplica as automações. É muito comum também, às vezes, o processo não ter um dado estruturado na entrada, e quando você vai ver, não tem motivo nenhum do dado não estar estruturado, né? Então, você estrutura a informação, melhora o processo e a automação sai muito mais rápida, muito mais fácil de fazer. Então, se vocês quiserem... Só complementando, Lucas, uma coisa muito pertinente que você está falando às vezes nós temos que construir uma outra parte de automação para ajustar o processo, para no final termos o que a gente precisa, porque uma só, se eu fizer tudo num bloco só, vai acabar não fazendo. Então, eu vou ter que ter 2 ou 3 robôs auxiliares fazendo processos distintos para ajudar e no final conseguir agrupar todo o processo. Às vezes o que acontece você vai ver, bom, preciso automatizar essa parte. Legal, só que na hora que você vai começar, não, então é melhor eu começar pela outra parte. Se eu vou fazer um robô novo e ele vai fazer economizar 3 vezes a construção daquele nesse aqui, né? Exatamente isso. Eu já tive caso, por exemplo, em que a área de negócio todo dia recebe um e-mail com X informações. E aí, ao invés de eu começar o processo do robô no e-mail, né, eu vou atrás de quem manda o e-mail, né, vamos atrás da informação que está por trás, vamos cavando mais para trás, porque às vezes você consegue melhorar o processo aí, né? Chegando de volta na origem, criticando já a origem do dado, né? Mas aí também tem que tomar cuidado, né? Porque senão você acaba, se você tentar achar isso em todo lugar, você vai acabar ficando maluco. Você acaba não fazendo o RPA, você acaba fazendo melhoria de processo o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado. E no fim das contas, acho que é aquilo que a gente falou no começo, né? Nada te impede de começar por um pedaço e entender, beleza, vou começar, vou agora daqui eu vou dando a ré e vou melhorando o meu processo cada vez mais. Isso pode ser com novos robôs ou pode ser com o mesmo robô, você gerando melhoria neles, né? Às vezes dá para fazer os robôs se conversarem também. É mais simples. Legal. Temos mais uma do Fábio Santana Linhares. Pelo que eu estou entendendo, a ideia da automação de processos não está necessariamente associada à ideia de processos específicos,
mas se entendi corretamente, há uma mudança de mindset na empresa que passará a ver RPA associado ao negócio. É isso? Então, Até tinha dado um realmente, legalzinho ali, é exatamente isso. é isso mesmo, Fábio. Muito do que vai viabilizar e tornar os projetos factíveis, a automação, a melhoria constante da tua empresa, realmente é você conseguir fazer o pessoal pensar diferente e tirar aquilo de, pô, mas a gente sempre fez assim, por que que nós vamos mudar? Mas se tudo isso está fazendo sentido desse jeito, eu não preciso me incomodar agora com isso, né? A gente tem que estar sempre incomodado, a gente precisa estar sempre pensando em como que a gente vai melhorar o nosso mundo ali, e tem que experimentar mesmo as tecnologias para ver o que vai fazer sentido para você. Nesse caminho, é essencial ganhar a confiança da área de negócios, né? Mostrar para o pessoal que você não está substituindo emprego, você está trazendo, está tirando o peso de fazer tarefas repetitivas e maçantes, que o robô faz muito, muito mais rápido do que um humano, com muito mais tranquilidade, e aí a pessoa não tem mais que ficar preenchendo prontuário, preenchendo um formuláriozinho manualmente toda hora. É uma coisa que o robô vai fazer para ela e ela passa a ser livre para analisar o resultado disso, né? É mostrar esse ganho, é mostrar a confiabilidade do robô, a sustentabilidade, que isso vai ocorrer todo dia, que ele vai funcionar, que vai menos vezes você vai ter que ficar corrigindo, refazendo, copiando. Quando você começa a ganhar essa confiança da área de negócio, você começa a mudar esse mindset lá de baixo, né? Falando de uma pessoa que tem uma área de RPA, né, uma empresa tem uma área de RPA dentro da área de negócio. Quando a gente fala em redução de HC, o objetivo não é demitir pessoas. Quando a gente fala em redução de HC, é liberar tempo das pessoas para elas fazerem aquilo que é estrategicamente importante. Então, parar de fazer atividades repetitivas e que são necessárias, mas não agregam necessariamente valor ao negócio, e começar a fazer, atuar de maneira mais estratégica, trazer revenue de outras maneiras, né? Então, acho que o que o Rafael trouxe é perfeito, é uma mudança de mindset e entender que eu estou liberando espaço para fazer mais negócio, qualquer que seja o teu negócio. Então, pessoal, a gente chegou já no tempo que a gente tinha planejado. Eu vou passar, então, a palavra para o Marcos, para ele fazer já a sua despedida, seus agradecimentos já, o Marcos e o Márcio, por favor. Bom, pessoal, agradeço imensamente aí por ter participando aí desse nosso primeiro encontro aí. Eu acho que a gente pode isso, a gente já viu como nascer vários aí. A gente vai poder conversar e tirar as dúvidas que o pessoal tem, né? Queria agradecer imensamente aí. E eu acho que isso, só para deixar aí como pensamento geral, com base nas perguntas do pessoal, o pessoal tem muita receio. Eu acho que vocês não deveriam ter receio de testar, pensar positivo, né? Não pensar no custo, né? Não pensar, vai me gerar X custo, X problema, não. Pensa como um processo que vai facilitar para todo mundo, né? Eu acho que isso que é o que mais importa, né? A gente fica pensando no custo, o custo porque vou gerar um problema, não pense nisso, porque aí, ao contrário, fica mais fácil para implantar e realmente conseguir ter adesão aí de todo mundo. No começo, para nós, era complicado porque o pessoal não gostava das informações, hoje o pessoal gosta bastante. Mais uma vez, aí, muito obrigado pela participação aí, tudo aí. Mas o Marquinhos já falou tudo, né? Vamos ver se o próximo encontro aí vai ser nesse cenário aí do Christian aí, ó, o cenário mais bonito do Brasil aí do Christian. Vai colocar uma mesa aí, né, Christian, para a gente fazer um podcast, né, lá. Vai ficar maravilhoso. É uma experiência muito legal, a gente está fazendo esse bate-papo. Pena que o tempo é curto, né? Eu acho que não é porque é curto da nossa mesa redonda, de todo mundo aqui, né? Felizmente, né? Mas a gente espera aí com uma próxima oportunidade aí, a gente está conversando um pouco mais sobre automação. Bacana. Heloísa? Bem, queria
agradecer novamente ao convite da Automate, agradecer a participação de todos. Acho que as perguntas que vieram também tornaram a troca muito rica. É um aprendizado, acho que para todos nós, mas foi um aprendizado muito bom para mim. Espero que a gente tenha novas trocas no futuro, como o Marcos e o Márcio trouxeram, né? E queria só fechar falando assim, não tenham medo de automatização. Acho que a automatização ela é ótima, mas o segredo para uma boa automatização é um bom mapeamento. Então, antes da gente começar a automatizar, a gente precisa se preparar para isso. Então, se eu puder deixar uma dica para todo mundo, façam bons mapeamentos dos seus processos e de onde existem oportunidades para ganho com automação. E vocês vão ver que, com o passar do tempo, a partir do momento que vocês implementarem e comprovarem valor com RPA dentro da empresa, vai chegar num ponto que vocês não vão ter conta, não vão dar conta de fazer tudo aquilo que um negócio solicita. Mas, novamente, obrigada pelo convite e desejo sucesso a todos aí com suas automações. Rafa? Bom, agradeço aí pelo convite, foi muito rica essa experiência aí, poder trocar essa ideia com vocês. Agradeço ao Christian, ao Automate, aos participantes, a todo mundo aí que acompanhou a gente e fez perguntas muito interessantes, inclusive, como a Heloísa falou. Como meus colegas falaram, eu também acho que existe um momento aí de você ter pode ter coragem e eu tenho certeza que você tem aí um processo na sua empresa que você olha para ele todo dia e você fala, putz, isso podia ser mais rápido, isso podia ser mais fácil, isso podia ser mais ágil. E aí o robô entra muito bem e faz toda a diferença no processo e ajuda bastante todo mundo que está envolvido nisso. Valeu, pessoal. Muito bom. Pessoal, então, concluindo, eu gostaria também de agradecer ao Marcos, ao Márcio, à Heloísa e ao Rafael, que participaram aqui, passaram a experiência de vocês. Foi muito gratificante participar desse evento com vocês, eu gostei muito, nós vamos fazer muito mais juntos aí. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente até agora, agradecer a todos que também fizeram suas perguntas, compartilharam suas dúvidas, trouxeram aí um enriquecimento aí no nosso evento. Eu espero que tenha ajudado vocês a dar mais um passo aí nessa tecnologia, em estudar todas essas novidades que a gente tem aí nessa área.